de noite. Aí me chamou lá no quintal. Acho que eu não tô. Na noite do casamento. Me levou na véspera, no dia do casamento. Sim, não na noite do Aí com casamento. um candeeiro aceso, que lá não tinha luz elétrica. Aí levou um candeeiro, aí disse, vem cá, mulher. Aí quando chegou lá e disse, lá no banheirinho, lá no meio do quintal. Aí disse, tu trouxesse toalhinha? Eu disse, não estou menstruada. Toalhinha higiênica? Eu disse, não estou menstruada não. Ah, mas deu uma gargalhada tão grande. E disse, a bicha é besta. Eu sabia que ela não sabia de nada, eu não disse. Olha, Acho que já tinha feito até aposta. era. Oxe. Ui. Tu sabe o que é que vai passar hoje à noite. Ui. Aí ela foi me contando umas coisas e eu ficando arrepiada. Aí ela contando, aí eu disse, eu vou me embora. E aqui por detrás. Ela pensou que não tinha ninguém tinha tirado ainda o modelo do meu cabelo, que Iraci fez um negócio bem diferente. Aí eu ainda estava com aquilo ali, pensei que chegava aqui alguém ia pentear meu cabelo, que era bem grandão. Aí eu disse assim, aí quando ela disse assim que eu não fosse, que alguém podia botar má fama, eu pensava que era por causa do penteado, né? Que não tinha nem desmanchado. Aí eu assim, olhei assim, aí eu disse, eu vou me embora. Eu vou aqui por detrás, eu morar ali em cima. Você não está doida de fazer uma coisa dessa para botarem má fama em você? Olha, eu não sei onde foi que eu entrei. Socorro. E que buraco eu entrei. Aí ela começou a começou a dar risada. Ia passar por tudo aquilo de surpresa. Oxe, começou a dar risada de mim, dar risada. Aí não terminou nem muita conversa, sabe? Só foi nisso mesmo. Aí quando entrou aqui, não, primeiro ela disse, mas eu já disse a ele que ele, mas Socorro Pinto, né? Já se juntaram as duas, olha, falando coisa de mim. Mas assim, orientar, né? porque por acaso, sabe, ela disse, eu não disse, ela estava tão certa. Eles fizeram uma aposta. Que confirmou. Ele achava o contrário, não, ela é muito viajada, já morou em São Paulo. Eu passei 3 anos em Santos, trabalhei de faxineira, de tudo, e era tão querida. Ela sabe tudo, ela sabe não, você vai ver que ela não sabe nada. Misericórdia. Fizeram uma aposta, acho que 23. Aí eu sei que Nicinha... Ele preparou a faca e ela... Pronto, por sinal, Nicinha foi minha testemunha, mais o irmão de João, que eram casados, de minhas testemunhas, e Socorro Pinto e Auridão foram as testemunhas de João. Auridão e papai. Aí viemos para cá, mas olha, aí eu fui me arrependendo no caminho. Onde é que eu estou? Foi o que eu fiz. Aí quando eu fui entrando, Auridão, sabe o que foi que disse? Aqui tem um canto para eu dormir. Aqui tem um quarto para eu dormir, eu já estava toda acanhada, né? Aí eles assim, nem responderam. Acho que depois a mãe deve ter chamado ele a atenção, não era? Aí ela... Assim, aí nós entramos e com um pouquinho de tempo eles foram embora. Aí lá ela disse, não, eu já conversei com ele. Você se deita primeiro, olha, você se deita primeiro, mas não ia tirar roupa nem nada, sabe? Você se deita primeiro e depois ele vai. Não tinha dito mais coisa, aí eu fiquei toda embaraçada, ainda tinha tempo de correr. Aí entraram, foram embora, aí eu fiz assim, fiquei logo sem graça, o que era que ia fazer lá dentro? Aí a sobra eu não digo, né, que nem precisa. Assim, aí eu passei por tudo isso. Quando minha mãe disse assim, você vai botar sangue, quando você estiver botando sangue, quando você estiver torcendo as orelhas, e não botar sangue, você não bote a culpa em mim. Porque naquela conversa dela com o João, assim, na véspera do casamento foi por isso. Mãe, o guarda-roupa tinha pegado fogo
Acho que foi meu irmão que pegamos o candeeiro, né? Usamos uma caneta, um candeeiro aceso, pegar lá no bolso de um casaco meu que estava no guarda-roupa, e era até emprestado do cartório. E nisso, não sei quem foi de nós dois que tocou fogo lá em alguma coisa, encostou em algum pano, que o guarda-roupa ficou pegando fogo. Aí depois, aí e no meio daquele monte de pano que estava só o quadradinho assim, cobertor e tudo queimado, aí eu encontrei depois, acho que no dia seguinte, aí eu encontrei um tecido que eu tinha comprado, já trabalhava no cartório, tinha comprado um tecido muito molinho, parecia uma malha, mas não era. Aí eu fui reassinar, eu disse, mãe, olha que sorte, mãe. Entre toda a roupa achei esse pano que eu comprei para fazer um vestido, que eu gostava muito de coisa branca. E ele não foi queimado, nem está amarelo em canto nenhum, que coisa para admirar, não é? E estava enroladinho numa blusa que a Edileuza tinha participado do dia 7, como é que diz, do desfile. Então, estava bem envolvido ali, aquele tecido, aí eu tinha forrado na cama, aí a mãe disse, olha, neném, esse vestido, eu já tinha encomendado o vestido de noiva, esse vestido, faltava pouco tempo, acho que já era pronto o vestido de noiva, mas esse vestido, esse pano, tu deixa para tu fazer um vestido, para tu vestir no casamento civil. Aí eu disse, mãe, João disse que não vai casar no civil não, porque tudo que é meu, dele é meu, mas minha intenção não era essa, quando eu falei, sabe? Porque pai, Nina, quando casou que a noiva precisa saber, não é? Se vai ter 2 casamentos. Aí eu conversando, aí com ele, aí uma vez ele disse assim, que não precisava não casar no civil, nos 2, porque o que era meu era dele, não foi interessado que eu perguntei. Foi porque uma vez Nina casou, a primeira filha, com 14 anos e meio, com Francisco Soares. Aí pai deu o consentimento lá de São Paulo, não pôde vir o casamento dela, a primeira filha, né? Aí mãe fez o casamento só no religioso. Aí pai ficou furioso. A gente não lia carta, a gente não escrevia carta para a mãe. Era as filhas de tio José, quem escrevia, quem lia. Então mãe disse, aí quando eu disse à mãe, mãe, ele disse, não precisa não, mãe, não vai casar no civil não, o que é dele é meu. Aí mãe disse, o quê? Não, vou conversar com o João, isso não fica assim não, porque eu não vou levar mais uns carão, como o Joaquim mandou numa carta. Uns carão, porque eu não fiz o casamento de Nina no civil. Depois foi que ele... Porque na segurança, né, da pessoa era... Ô, minha filha, e por que foi que eu fui humilhada? Dizia que aqui eu não tinha nada e me botava para fora, é um negócio sério. Assim, aí eu estou falando assim, porque uma conversa puxa a outra. Veja como acontecem as coisas parecidas, parece que é tudo assim. Aí eu fiquei pensando, se eu fosse uma pessoa assim, que eu era antigamente, era uma pessoa... Como é que a pessoa, de qualquer... não vê um sapato emborcado que faz mal. Supersticiosa. Eu ia dizer, foi minha mãe que me rogou uma praga, qualquer coisa, né? Me desejou mal, mas mãe não tinha capacidade para isso. Mãe disse isso comigo, se você vai casar, mas vai... Sim. Eu estava divertindo, que a senhora estava isso, mas aconteceu, que mãe falou mesmo. Deixa que eu vou falar com o João sobre isso. Eu me aviso, você não quer escutar. Aí quando foi de noite, mãe estava lá no pé da conversa. Aí disse, sim, João, como é o casamento civil? Qual é o que vai ser primeiro? Olha, como eu sabia ainda conversar. Qual é o que vai ser primeiro? Que nem é o rapaz que decide, eu acho que não, deve ser a moça, né? A família. Aí ele disse assim, não, dona Maria, não vai ter casamento civil, não. Aí, o que é meu é dela. Não, isso aí ele disse depois. Aí mãe aproveitou, disse, não vou fazer esse casamento, porque Joaquim aí contou a situação que mãe passou, né? Pela carta, a mãe ficou muito humilhada. Aí quando ele disse assim, não, mãe falando, ele botando desculpa, falando,
E que desculpa ele podia dar e o que era que ia ter demais? Pensei que era Joãozinho rindo-se. Aí mãe foi. Aí sabe o que foi que eu disse? Eu vi ele dizendo, mãe dizendo uma coisa, dizendo outra. Aí eu disse assim, ô mãe, ele não já está dizendo, mãe, que o que é dele é meu e que depois ele casa? Aí mãe se calou. Quando foi depois, mãe disse a mim, foi essa história de torcer as orelhas e não botar sangue, foi lá no quarto que eu dormia com ela. Aí ela disse assim, olhe, quando você tiver torcendo as orelhas, e comparou, mas chamava Zureia, que ela não sabia ler. Torcendo as orelhas e não botar sangue, não me bote a culpa. Aí toda hora eu estou me lembrando de mãe por isso. Viu, minha gente? Esse conselho eu dou a qualquer filha. Escute o que sua mãe diz, porque quando ela diz, é Deus que dá um toque a ela, não é mesmo? Aqui não era meu lugar, muito embora agora eu vou voltar a falar. O casamento, eu creio que seja predestinação de Deus. Porque João de Socorro é interessado em saber como eu fui para São Paulo. Nós fomos para São Paulo. No batizado de Socorro, que a pessoa diz que é batizado, mas não é. Porque uma criança que não sabe distinguir a mão esquerda da direita, a Bíblia diz que ela não sabe de nada. E o batismo é para todo aquele que crê, o que crê e for batizado será salvo. O que não crê já está condenado, não é? Então eu batizava, né, que todo mundo usa, os católicos romanos. Aí o padrinho de Socorro deu a ela um dinheiro. E esse dinheiro eu comprei eu comprei uma ovelha, ela não tinha nem filhote. E dei de meia ao morador. Aí nesse caso, né, que eu já ia para São Paulo, não tinha como, não podia pedir dinheiro à mãe, aí ele eu não ia ter coragem, que eu sei que ele não ia dar, e se me desse só ia ser o meu, e das meninas não ia dar. Eu fiquei muito chateada com isso. Aí me lembrei o dinheiro de Socorro. Ou foi de Nezinha? Não, eu não guardei de tu, que tu já estava grande, Socorro. Foi de Nezinha. E se não me engano, foi Olívia que deu. Né, a mãe, não foi os padrinhos de Nezinha, Pedro Francisco e Olívia. Na casa onde mãe se criou, por um tempo, onde mãe casou, né? Aí foi lá que eles deram esse dinheiro à Nezinha. Nezinha parece que era afilhado deles. Não me lembro bem, que depois eu não levei isso em conta, que eu sei que não vale nada, história de padrinho e madrinha. Aí eu tenho esse dinheiro. Aí Necino, na semana seguinte, que ele não vinha sempre. Na semana seguinte, depois que eu pensei isso, e a mala já pronta, já tinha até desfeito uma vez e refiz. Aí eu disse, eu tenho esse dinheiro. Quando Necino chegou, eu disse, Necino, e foi na vista de João. Foi quando ele veio entender que eu era mesmo uma pessoa disposta e estava decidida. Sem medo nenhum, eu disse isso, na hora da refeição. Aí eu disse, no café da manhã. Aí eu disse, Necino, a ovelha de Socorro, de Nezinha, deu cria, não foi que ele já tinha me dito que ela tinha dado uma cria. Foi, dona Nenê, ela já deu a segunda cria, fazia algum tempo já. Aí eu disse, Necino já tinha 3 anos, aí eu disse, Necino, pois uma cabecinha, né, fica para você e você me vende a mãe e o outro, né, o borreguinho. É. Aí dividi as meias, não é? Aí tá bom, dona Nenê. Quando foi na semana seguinte, ele trouxe. Eu já estava certa que ia, sabe? Só não tinha ainda dito à mãe. Aí, quando eu comprei as passagens, foi que mandei ser, né? Que tinha telegrama. Aí eu comprei as passagens e por sinal, ele, João Pinto, foi quem foi nos levar no jipe, em Garanhuns. Aí, quando nós entramos no jipe, quando ele botou a gente lá, que
O ônibus já estava de saída, nós entramos, vocês não pagaram nada, que eram crianças, não pagou nada, isso é hoje. Eu lembro que quando ele disse que a senhora não ia levar a gente, eu disse a ele, se ele quisesse as filhas, queria a mãe também. Foi mesmo, Socorro, isso mesmo. Se o senhor quisesse as filhas, queria a mãe também. Foi isso mesmo que tu disseste, tu já era grandinha. É Deus que te deu esse toque. Isso tocou ele, minha filha. Sei que quando nós chegamos, eu notei diferença nele. Ele não mandou o dinheiro diretamente para mim, da vinda, eu não tinha mesmo, né? Mandou para Maria do Carmo, Maria do Carmo, uma carta. E eu vim com esse dinheiro, né? Eu dei um pouquinho a pai, né? Que eu fiz despesa lá. Aí eu sei que graças a Deus vindo, eu cheguei aqui com dinheiro. Vocês não pagaram também. Agora só teve um problema que eu guardei o documento de vocês, que eram mesmo filhas minhas, que naquela época parece que estavam sequestrando criança. Eu sei que deu um problema que meu irmão era quem, e meu cunhado ia não sei para onde, resolvendo lá um negócio sobre esse negócio dos documentos, sabe? Eu disse, tá na minha mala ou é naquela mochila. O costume tinha saco, sabe? Que eu trouxe muita coisa que me deram. E eu não sabia onde estava. Aí disseram, não, mas você não vai abrir mala, nem vai abrir coisa, nós vamos resolver. Se for preciso pagar a passagem, a gente paga. Mas não foi preciso. Aí era Oswaldo, o primeiro marido. O primeiro marido dele, não, já era Osmar. O marido de Edileuza e o Gilvan, para lá e para cá resolvendo. Mas eu assim na certeza que ia dar certo, sabe? Aí graças a Deus deu tudo certo, viemos embora. Se eu queria dizer também que na nossa que nós fomos, que ele foi nos buscar lá, não foi? Em Garanhuns, mas foi ele que foi buscar a gente. Quando nós paramos aqui, eu nem me lembro. Vou falar isso não. Eu ia falar que nós acompanhamos ele. Com pouquinho tempo eu fiquei logo grávida de Mariluce. Eu sei que o homem já estava bom e comprou... O fogão a gás? Comprou fogão a gás e comprou geladeira, que eu não tinha nada disso. E comprou a televisão, que foi a melhor coisa que ele fez. Graças a Deus, ele comprou a televisão. Foi aí que começou a nossa bênção, viu, minha filha? Aí ele começou a assistir programa evangélico. Aí eu via aquela criançada aí, todos ali cantarem alegre para um Jesus que ia voltar, e o Jesus que ele acreditava, eu também, era um Jesus que morreu e não tinha volta, não é? Uma coisa sem futuro, morreu e acabou. Aí João disse assim, mas aí João, quando foi uma sexta-feira, João foi lá no irmão Ivo, aí disse assim, irmão Ivo, purgatório existe. Depois ele me contou tudo. Purgatório existe. Aí o irmão Ivo disse, olha neném, olha João, quem vai saindo da casa paroquial, o padre Bezerra morava aqui. Quem vai, e foi quem fez nosso casamento, olha quem vai sair da casa paroquial, chama ele, João, e pergunta que tu fica por dentro de todo assunto. Aí se decepciona de uma vez, não é? Aí ele disse, ô padre, vem cá. Aí, depois ele me contou. Aí chamou o padre, chegou, bateu nas costas deles, com muita alegria. Aí João... Sim, aí João disse, ô padre, João bem sisudo, ô padre, purgatório existe? Aí João disse que ele mudou de expressão, quase cai, não é? Aí João disse, aí ele disse, olha João, tu vai lá na sacristia, casa paroquial, na casa paroquial, e compra uma Bíblia, que tu fica por dentro de todo assunto. Aí João foi, João estava com dinheiro, foi. Aí quando João chegou aqui com a Bíblia, eu vi essa Bíblia lá. Essa não, eu tinha visto já uma Bíblia, mas era fechada lá, que fazia parte daquela idolatria. Aí ele começou com a continuação, ele assistindo televisão. Quando foi depois, ele foi lendo a Bíblia, quando ele já estava em Deuteronômio.
Aí ele foi lá na cozinha. Aí disse, Nenê, só pensou em mim, né? Não pensou dele. Mas eu já estava preparando a casa toda. Aí disse assim, Nenê, olha, tudo que tu faz, Deus condena. Em relação, eu entendi, em relação à idolatria, que eu era muito apegada à idolatria, rosário, texto, esse negócio. Adoremos catecismo. Aí ele me contou, aí ele leu essa parte. Deuteronômio 7, versículos 26 e 27, onde Deus manda os israelitas, quando chegassem na terra prometida, eles acabassem com todos os ídolos, postes, todos os ídolos daquela gente. E acabasse com tudo que respirasse, nem o povo que ir mais ali. Quem já entrou lá foram os israelitas. Aí eu fiquei dizendo, meu Deus, pensando, eu não dizia nada, mas eu guardava e não duvidava, graças a Deus. Como eu fiquei crendo na palavra de Deus, que a Bíblia Sagrada está até aqui, já hoje nós lemos, depois eu vou. Aí João continuou me explicando, e eu fui esfriando por lado da idolatria, esfriando. Eu sei que 1 ano e 4 meses foi que eu peguei na Bíblia Sagrada. Não tirei mais ela da minha mão. Todos os dias eu leio. Daquele tempo para cá. Comecei a pregar nas casas, pelos sítios. Mas Deus permitiu que eu ficasse dessa forma. Não ando assim, à vontade, né, solta. Então eu conservo isso aqui como uma experiência que Deus me deu, né? Mas graças a Deus eu tenho esse programa evangélico. Pois é, de estudos bíblicos em famílias, graças a Deus, no YouTube faz alguns anos, e prego a palavra de Deus. Cada vez que prego, aprendo mais ainda. Eu e minha casa servimos e serviremos ao Senhor Jesus Cristo, que hoje Deus tem nome. Amém.